Bom, pessoal, essa é a unidade 5 e aí a gente vai estudar algo que nós já vimos, não é? Por exemplo, o verbo should, que é o verbo deveria e é usado para conselhos. Vocês devem fazer a tarefa do jogo da memória, porque aquela tarefa é referente ao vocabulário dos problemas de saúde. Por exemplo, this boy has a sore throat. Sore throat, que é problema de garganta. He has a toothache. Sorry. He has a earache. Os dedos estão aqui. Earache, que é dor de ouvido. And she has a flu or a cold. Cold é resfriado e flu, influenza, é a gripe. Então, vocês têm todo esse vocabulário lá no joguinho. E aqui a gente parte da página 100. Os verbos modais, de novo, should, que nós já vimos, insisto, né? E aí a gente vai responder na página 100 essas questões aqui, ó. Read again the following fragments from the text on page 96. A gente não leu esse texto da página 96, tá? Eu dei uma puladinha, vim logo para essa parte aqui. E eu peguei esses trechinhos aí, serve pra gente. Then choose the correct item that completes each sentence below. Write the answers in your notebook. Então, a gente tem aqui esses símbolos, não é? E aí, you should only use MP3 devices at levels up to 60% of maximum volume. Então, vocês estão vendo aqui as fotos, né, sobre o uso de MP3 devices. MP3 é o formato, né, do arquivo, que é em MP3, músicas. Então, tá dizendo aqui que você deveria. Estão lembrados que o verbo should significa deveria. E é usado para dar conselhos, para recomendações. Então, deveria. Então, você deveria usar apenas o MP3, né? Eu quero dizer serviços, mas não é serviços, até o volume máximo de 60%. É tanto que os celulares, quando você aumenta demais, aparece, né? É muito alto, pode causar danos à saúde. The louder the volume, the shorter your duration should be. Então, quanto mais alto o volume, mais curta deve ser a duração, no caso do uso. Should be. Também utilizado para dar conselhos. At maximum volume, you should listen for only about 5 minutes a day. Então, no volume máximo, você só deveria ouvir por 5 minutos por dia. Então, esse modal verb should expresses an obligation or a recommendation. Como eu falei, é utilizado para dar conselhos. Conselho em inglês é advice, é conselho. E é usado também para advice. Conselho é uma... Opa! Eita, que bonitinho. Eu tinha colocado isso aqui, nem lembrava. Vamos apagar. A gente faz ao vivo mesmo. Sem problema. Então, esse verbo should é usado para deveria. E é usado para conselho, advice or recommendation. We use should. Quando é que a gente usa should? Before the main verb. Lembrando que before é antes. E after é depois. Então, before the main verb, in the infinitive, olha só. You should only use. Use é o verbo. Be é o verbo. Listen é o verbo. Escutar, usar e ser ou estar. Então, quando é que a gente vai usar o verbo should? Before the main verb, in the infinitive, without to. Não pode ter esse to aqui, que é característica do infinitivo, né? Característica do infinitivo em português é o cantar, AR, beber, ER, ir, IR, partir, sobrepor, OR. Em português, em inglês, a característica é o to. Ixi, que bonitinho. Bom, na página 104, a gente tem esse videozinho, ó. 104 não, perdão, 101, questão 4.
People often ask for advice, conselhos, né? On websites. Então, sempre tem, assim, revistas online ou sites de autoajuda, de psicólogos, enfim. E as pessoas geralmente utilizam para pedir conselhos. Então, replace each icon, observe que tem umas estrelinhas, stars, with should or shouldn't, to complete the following problem letters. Então, aqui essas cartas, né, digamos que são cartas, tem alguns problemas. Então, a gente vai dizer se a pessoa deveria ou não deveria, e vamos será respondido, né? To complete the following problems, letters and letters of advice. Vai ter algumas cartas, que são as cartas que trazem os problemas e as cartas que trazem os conselhos ou as recomendações. O vocabulário está aqui. Essas coisinhas destacadas, essas palavras destacadas estão traduzidas. Então, vamos lá. Dear Abby, pregnant teens need support and guidance, not rejection. Então, o que vem dizendo aqui? Que as pregnant está no vocabulário, né? As adolescentes que estão grávidas, elas precisam de suporte, de apoio, né? And guidance, tá aqui, e orientação. Elas não precisam de rejection, tá? Bem óbvio que é rejeição. Lembram? Eu acho que eu já deve ter falado para vocês a linguagem do action, que equivale à ação. Então, Dear Abby, my best friend from school is pregnant. Quem é que tá pregnant? Quem é que tá grávida? A best friend dessa pessoa que tá escrevendo, né? Que ela diz que o nome dela é Unsure. Dear Unsure. Então, ela não coloca o nome dela, ela usa um apelido, Unsure. Unsure que não tem certeza. I'm the only one, so far, who knows about her pregnancy. Ela diz que ela é a only one, a única que sabe, know about her pregnancy, que sabe da gravidez dela. Pregnancy, gravidez. Pregnant, grávida. She hasn't told her dad, é o que tem falando de dad, tem uma forma negativa. Então, ela não, aí você conhece esse verbo, que é o verbo to tell, ela não contou ao pai. She hasn't told her dad. And her grandparents. E ela também não contou aos grandparents, aos avô e a avó, aos avós. Because she's scared. Por que ela não contou? Obviamente, ela está assustada. They will kick her out. Out, da ideia de fora. Então, que eles vão colocar para fora, né, de casa. Tem toda essa questão aí. She has nowhere to go. Nowhere, ela não tem lugar nenhum to go, para ir. My parents have told me to cut her off. Cut her off. Também os pais dessa menina do Unsure, né? Have told, também disseram para que ela cut her off, né? Cortar relações com ela, enfim. Off também dá a ideia de fora, né? Desligar. Aí ela diz, what should or what shouldn't I do? Ela quer um conselho do que ela deve fazer. Um should. Já estava ali, esqueci de colocar a animação. What should I do? O que eu deveria fazer? Aí a Abby responde dizendo, because your friend is afraid to tell her family, né? Ela tá afraid, ela tá com medo de dizer à família. She talked to a counselor at school. Nas escolas americanas, escolas europeias, eles chamam, o que aqui no Brasil seria o psicólogo, o orientador, de counselor, tá? Então, ela deveria, as escolas têm um counselor. Ela deveria ou não deveria conversar com o counselor? Should, deveria. The family will have to know soon. A família dela, ela precisa saber logo. Because her pregnancy will become obvious. É óbvio que a gravidez dela vai se tornar óbvia, né? I don't agree with your parents. Então, ela não agree, ela não concorda com os pais de Unsure that you cut her off, né? Ela não concorda que elas deveriam with your parents that you shouldn't cut her off. Tá errado. Vamos ajeitar. Ela não concorda com o que a família dela tá fazendo, né? Que ela deveria cortar a amizade. Não, ela não concorda com isso. Shouldn't.
She needs friends right now, porque ela precisa dos amigos. Your State Department of Social Service should also be contact for guidance. Então, o departamento social da escola deveria ser contactada para dar orientação, porque a escola vai orientar os pais, né? Então, ela procurando esse orientador da escola, esse psicólogo da escola, ela vai ter o suporte. Então, veja aí, ficou errado de novo, vamos ajeitar, né? Porque... De novo, pronto, agora sim tá correto, porque eu gostei da musiquinha. Do pretty. Vamos pro próximo. Então, completamos aí com should. Ask Dr. K. Use consequence and privilege to discipline older kids. Então, ele agora vai falar, esse Dr. K, vai falar, né, das consequências e dos privilégios do português para disciplinar as crianças mais velhas. Não necessariamente crianças, mas os jovens mais velhos. Né? O nome dele é Anthony Komaroff. A conversa tem aqui a data. Dear Reader, a pessoa não se identificou, se chamou de Reader, que é leitor, e diz, I have 2 children in elementary school, ou elementary school. Então, tem 2 crianças que estão na escola elementar, seria o nosso fundamental. When they were younger, quando eles eram mais jovens, I disciplined them timeouts. Então, o que ela fazia? Ela disciplinava impondo timeouts, limites. How discipline change as they get older? Ela fica perguntando a que ponto que essa disciplina deveria mudar quando eles ficam mais velhos. Então, aqui vai ser should. E aí o médico responde dizendo, discipline is important for children of all ages. Então, que a disciplina ela é importante para as crianças de todas as idades. E aqui ele é children, mas por exemplo, eu tenho uma filha de 21 anos, mas ela é minha children. Quando eu estiver conversando com pessoas, how many children do you have? Quantos filhos você tem? I have 2 children. One is an adult, um é adulto, and the other one is a kid. Um é adulta e outra é uma criança. In answering questions about kids, né? Quando ele responde essas questões sobre os kids, I rely, aqui ó, contar, confiar, on the advice de novo, conselho, recomendação, on pediatrician colleagues. Então, ele confia muito nas recomendações, nos conselhos dos colegas pediatras. At Harvard Medical School, somente, hein? They describe a variety of ways to discipline a school-aged child. Então, esses médicos, eles descrevem uma variedade de formas de disciplinar a school-aged child, criança em idade pré-escolar, em idade escolar, desculpa. E aí ele fala, discuss, don't demand, que você deve discutir, você deve conversar, você não deve exigir. Demand tá aqui. Então, converse. Né? Por que eu não posso ir para a festa? Por que não? Não é a postura correta. Essas aí são palavras minhas. Então, você não deve ir por isso, por aqui, por... Não. Então, não demand. Discuss. Talk to your children. As your children get older, né? A partir do momento que as crianças ficam mais, esse R aqui indica mais velho, give them a chance to help find solutions to problems. Então, o conselho é que quando as crianças estão ficando mais velhas, assim como vocês, né, adolescentes, give them a chance, dê a chance to help, de procurar encontrar soluções para os problemas. Express your disapproval. Então, você deve expressar a sua desaprovação. Look your child straight. Olhe para suas crianças direto nos olhos. And say no or stop. Não. Não porque não. Não. Não é não porque não. É não. Não vai. Or stop. Pare. Tell him that he do and what he do it. Então, você deve dizer, né? O conselho aqui é para uma mãe ou para um pai, deve dizer que essa criança, deve dizer o que essa criança deveria fazer e por quê, o que essa criança deveria ou não deveria fazer, o que essa criança, tá aqui,
não deveria fazer e por que ela não deveria fazer isso. Tá? Então, tell him what he should do and why he shouldn't do it. Ficaria correto as duas formas. Diga a ele o que ele não deveria fazer e por que ele não deveria fazer. E diga a ele o que ele poderia fazer e o que ele não e por que ele não poderia. As duas formas são corretas, eu botei só should. Give time out. Então ele continua dizendo, dê limites. It can give your children more focused time to think about their actions. Então isso vai dar às tuas crianças um tempo assim mais focado, né? Um tempo para que eles pensem sobre as ações dele. When setting limits, quando você impor esses limites, it's important always to be consistent. Então é muito importante ser consistente, não mudar de ideia. Rules, está aqui, regras. Must, a gente já estudou esse must, que é obrigação. Stay the same, tem que ser as mesmas. From one day to the next, de um dia para o outro. Esse é o meu grande problema. Eu digo não e depois eu vou amolecendo o coração. Não é não, mas aí a gente explica o porquê não. Página 102 ainda. What do the texts on the previous page have in common? O que esses textos têm em comum? Choose the correct statement below and write the answers in your notebook. Então vamos dizer o que eles têm em comum, né? E circular, escrever no caderno, o vocabulário está aqui embaixo também, ok? Both problems letters, né, as cartas and letters of advice, as cartas de conselho, start with dear, certo ou errado? Dear Doctor, Dear Abby, então está correto. Yes. The real names of the readers are not provided in the letters. A gente sabe os real names dos readers, das pessoas que leram, are not, elas não são providenciadas, vamos dizer assim, are provided, ou seja, não aparece nas cartas. Verdadeiro. Both letters, both, né? Ambas as cartas, eita, o advice, are written by the same columnist. Espera aí, minha gente, que agora não posso desligar, não. Tô acabando. Both letters of advice are written, não. E both problems letters are written by teenagers, também não. Depois o despertador, vamos continuar com a questão 6. Read again the following fragments from the letters of advice. Lembrando, né? Advice, conselho. Vamos ler as cartas de advice. Then choose the correct item that completes each sentence below. Write the answers in your notebook. The family will have to know. Então, essa é a novidade. Will have to know soon, because her pregnancy will become obvious. First letter of advice. Então, a família, ela tem que saber. Will have to. É futuro. Will have to know. Ela terá que saber logo. When setting limits, it's important always to be consistent. Rules must. A gente já viu que esse must aqui é utilizado para obrigações. Deixa eu ver o que aparece aqui. Obrigações, né? Então, the modal verbs must and have to, eles são utilizados para necessidades, obrigações ou conselhos e recomendações. Should é conselho e recomendação. Must, e agora a novidade do have to, é para obligation and necessity. We use must and have to. Have to a gente vai usar antes do verbo. E must também. Então, before é antes, after depois. Before the main verb in the infinitive without to. Porque a expressão é have to. Ela já traz esse to aqui que é dela mesma. Tá? Então, é utilizado antes do verbo principal. In order to express an obligation or necessity, in the past or future, we use the modal verb have to. Então, no passado ou no futuro, eu coloquei aqui, I had to rest for a few days. Eu precisei descansar por alguns dias. I will have to travel. Eu terei que viajar no próximo final de semana. Isso aqui é usado para passado e para futuro. Passado vai ficar had e no futuro will have. Tá? No presente é só must. No presente é só must. I must rest. Preciso descansar.
Ok? Então, replace each icon, olha o iconzinho, with the correct modal verb, in parentheses, to complete the sentence below. Write the answers in your notebook. Don't text and drive. Veja aí, pode dirigir e digitar? Não. Então, aqui a forma seria negativa, proibição, né? Aqui. Teens avoid excessive use of headphones. Headphones, que são os fones de ouvido, tem outro nomezinho, né? Headphone é headphone, enfim. Eles devem evitar, avoid, evitar o uso excessivo. Então, should, deveria evitar, ou don't have to, ou não tem que evitar. Obviamente que é should. Drivers have to text and drive, or mustn't. Então, os motoristas, mustn't é usado para proibição, a gente já viu também, prohibition. Os motoristas, eles são proibidos, né? Existe uma lei, uma multa, são proibidos de digitar, de usar o celular enquanto dirigem. Prohibition. O correto é ele. School counselors, né? São justamente as pessoas que ocupam o papel de orientação ou psicólogo das escolas, must communicate effectively with the students or shouldn't. Então, vocês acham que os orientadores, eles devem se comunicar efetivamente ou não com os alunos? Devem, né? A gente tem o joguinho da memória, certo? Eu vou mostrar rapidinho para vocês algumas coisas do joguinho da memória, mas vocês precisam jogar justamente porque é a parte do vocabulário. Ó, pessoal, esse é o joguinho, né? Então, jogo da memória, vocês sabem. Isso aqui é gripe. Existe uma diferença de gripe e resfriado. Vocês vão ter que procurar onde é que tá. Cold é resfriado, não é gripe. Vamos lá. Dor de ouvido. Dor é ache. Então, dor de ouvido e flu. Pronto, flu é justamente isso aqui. Um ponto para mim. Vamos lá. Pimple. Pimple, espinha. Toothache, dor de dente. Ah, meu Deus, não era aqui não. Era aqui. Não, mas é dor de dente, não é dor de ouvido. Porque eu tô confundindo dor de dente com dor de ouvido. Dor de cabeça, headache. Dor no estômago, stomachache. Lembrando que ache é dor de garganta. Sore throat. Aqui é cold. Cadê o cold? Ah, meu Deus, earache, dor de ouvido. Earache, achei. Cold, acho que é aqui. Cold, yes. Cold é resfriado. Sore throat, tá aqui, dor de garganta. Dor de dente, já apareceu. Foi aqui, toothache. Tooth é dentes. Pimple é espinha. Não, stomachache aqui. Perna quebrada, dor de cabeça. Stomachache, aqui era, não. Aqui, stomachache. Aqui eu tenho backache, que é dor nas costas. Headache é aqui. Headache, dor de cabeça. Acho que depois de fazer tanto exercício de negócio de dor e de doença, minha filha adoeceu. Backache, broken leg, pimple, fever, pimple, espinha, and fever. Pronto, esse é o joguinho para vocês treinarem aí, tá? O vocabulário, sem se estressar muito. Fui!